Senhor presidente, eminente líder nesta casa, líder do PRB, deputado Celso Russomano, que nesta oportunidade preside esta sessão solene, meus cumprimentos, cumprimentar de forma especial o senador Crivella, cumprimentar o ministro Jorge Hilton, deputado federal licenciado, cumprimentar o nosso presidente Marcos Pereira, cumprimentar vice-líder do nosso partido, o deputado César Halum, em nome de que cumprimento também os nossos demais colegas desse partido. Para mim, estar aqui hoje, a primeira palavra minha nesse momento, presidente Celso, é de gratidão. Gratidão a um partido que me acolheu e que me permitiu, no estado do Maranhão, poder fazer uma política com muita liberdade democrática, ampliando ali o fortalecimento da nossa causa republicana. Prova disso são a eleição dos nossos 25 prefeitos. O Maranhão tem o maior número de prefeitos do PRB e isso nos dá muito orgulho. Conseguimos construir essa história com a liberdade que nos permitiu a condução lá no estado do Maranhão. Dizer que nós temos hoje 3 deputados estaduais, 108 vereadores, 8 vice-prefeitos. Eu confesso que tinha até preparado um discurso mais diante do que eu ouvi no vídeo institucional, não tinha ainda tido a oportunidade de vê-lo. Eu vou resumir, até porque nós temos que ser bastante econômico na nossa fala. E eu quero resumir citando, por exemplo, uma frase que nos diz que é preciso, ao completar os 10 anos, é preciso fazer um olhar pela nossa história dos 10 anos. Fazer um olhar pela história e aprender com o passado. Aprender com o passado exatamente construindo um presente, promovendo o nosso presente através de ações concretas que melhor vão nos levar a um futuro. Esta frase não é minha, é de Gilberto Coutrin, mas serve-nos exatamente para lembrar, por exemplo, e aí eu não posso deixar de fazê-lo, da história de um homem, e recebi o convite dele, do deputado Vitor Paulo, e me refiro ao saudoso José de Alencar, que tive a oportunidade de conviver com ele, e na oportunidade líder do seu partido, ele fazia questão de mencionar, sempre em alguns eventos, era na oportunidade, chegamos a ficar apenas com um parlamentar, em seguida com 3, mas quando tinha apenas um, ele dizia, quero convidar aqui o líder do meu partido, Kleber Verde, o único líder, o único deputado representando a si próprio e o seu partido, mas pela forma carinhosa e, acima de tudo, pela simbologia que era aquela representação. E José de Alencar, é importante aprendermos sim com ele. E o passado, como diz essa frase de Gilberto Coutrin, aprender com o passado, com a história de um homem que deixa assim uma marca indelével, uma marca que não vai se apagar e está aí para contar e fazer história. Quando, no momento que estamos vivendo uma crise política e todos estão acompanhando, ele nos traz uma frase célebre, que é preciso aqui a gente relembrar. Quando ele ainda, no auge da sua doença, disse a um repórter, quando foi perguntado, se ele tinha medo da morte. E Alencar disse, não, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo da desonra, porque o homem honrado, ele vive, e o homem desonrado, ele morre em vida. E com esta frase de Alencar, creio eu, aprendendo com essa história de um homem abnegado, republicano, nós precisamos construir esse nosso presente. Ele, por conseguinte, inclusive, tem uma frase, e aí eu não posso deixar de citá-la, quando ele ia falar do PRB, ele dizia que o PRB is the best party in the world. E ele dizia, está lá no espaço cultural nosso, ele dizia em inglês, porque dizia que o partido era tão grande, e está aqui a prova disso, está aqui a prova da grandiosidade do partido, que ele tinha que falar em inglês. Portanto, aprender com o passado. Aprender com o passado bem recente, de um homem que, sozinho, sem composição partidária, só ele e sua legenda e seu povo, no Rio de Janeiro, ele, com as bênçãos de Deus, mas com a força de um gladiador, com a fibra de um bandeirante e com a fé de um Marte, veio para o Senado com 3.300.000 votos, me refiro ao senador Crivella. É preciso aprender com esse passado recente deste homem, que foi certamente questionado quando o conduziram ao Ministério da Pesca. Ele deixou um grande legado a milhões de brasileiros pescadores.
Deixamos o Ministério da Pesca, mas não deixamos os pescadores. Prova disso é o trabalho abnegado do senador nosso aqui nesta casa, coordenando a Frente Parlamentar de Apoio à Pesca e Aquicultura. Um homem que... Vou em breve concluir. Disse, eu não sei nem colocar a minhoca no anzol. E aí chegou lá, fez uma revolução. Porque ele disse, acima de tudo, que não sabia colocar minhoca no anzol, mas continuou a sua frase dizendo que era preciso se preocupar com as pessoas, e isso ele sabia fazer muito bem. E deixou a história do PRB da gestão da pesca desse país. É preciso, por exemplo, falar do passado bem recente, para construirmos esse presente, falar, por exemplo, de Vitor Paulo, falar do nosso presidente abnegado que assumiu o partido, como disse aqui o secretário Evandro Gala, nosso querido presidente Marcos Pereira, que construiu as bases desse partido, recebeu o partido e deu uma dinâmica diferente, junto com o Mauro, junto com a Ellen, secretária, que foi a primeira secretária da nossa representação, com a Thelma da Fundação, Paulo César, enfim, o conjunto de companheiros que estão integrados a esse partido, e junto com Marcos Pereira, deu um salto de 8 para 21 deputados federais. Quero concluir dizendo que é preciso sim aprender com o passado recente, aprender com este presente, e a partir das ações promovidas nesse presente, nós vamos sim construir as bases sólidas de um futuro cada vez melhor. Portanto, senhores e senhoras republicanas, recebam aqui os meus cumprimentos, que Deus nos abençoe nesta missão e que nós possamos consolidar o caminho de um partido republicano que cada vez mais vai crescer neste país. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Devolvo a presidência ao deputado Kleber Verde, que é nosso secretário de comunicação da Câmara dos Deputados, para que todos os presentes tenham ideia do que significa isso. A Rádio Câmara, espalhada pelo Brasil inteiro, a TV Câmara, o Jornal da Câmara, as redes sociais estão todas a cargo do deputado Kleber Verde, nosso representante, o primeiro secretário de comunicação da Câmara dos Deputados, esse cargo alcançado pelo tamanho e pela grandeza do PRB.